Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido-os a se colocarem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor essa noite. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Justifico a minha ausência amanhã na evangelização em virtude de estar em viagem. Apesar de estar aqui, estou em viagem. Minha família reservou uma casa de praia aqui no litoral próximo e o pastor Herman nos convidou para trazer a palavra essa noite. Estamos vindo aqui deixar a palavra, mas após o culto estaremos voltando para lá e por esse motivo nós não estaremos participando da confraternização amanhã com os obreiros por estarmos numa programação em família. Amados irmãos, eu peço ao operador do microfone para eu ficar com mais liberdade. Vamos ler a porção da palavra do Senhor, que tem como título a oração dominical, em outras palavras, a oração do Pai Nosso. Aqui já. Assim. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 9. Eu estou no versículo 10. Vou ler novamente. Venha o teu reino, versículo 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo Deus, queremos nos rendermos diante da tua presença nessa noite e pedirmos, Senhor, que o Senhor continue a ministrar o nosso coração. Já ouvimos louvores, já ouvimos, Senhor, tantas coisas aqui nesse local, Senhor, referente à tua presença, referente ao teu amor para conosco, referente à tua glória, que deve, Senhor, ser o motivo da nossa adoração, a tua majestade e a tua santidade, Senhor. Nesse momento queremos mais uma vez adentrar no Senhor nessa rica oração, que o Senhor nos instrua conforme apraz o teu coração. Amém. Podeis aceitar. Nos últimos 2 meses, nos últimos 60 dias, tivemos a honra de estarmos ministrando aqui no culto de instrução e por uma direção de Deus, nós ministramos em cima da oração do Pai Nosso. A primeira mensagem, nós falamos sobre a expressão santificado seja o vosso nome. Na segunda mensagem, nós falamos os benefícios de buscarmos a santificação do nome do Senhor. Em suma, nós nos detemos na expressão santificado seja o vosso nome do Pai Nosso. Nessa noite, nós queremos nos adentrar no versículo seguinte, versículo 10, em que Jesus nos ensina a orar e nos fala: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais especialmente na primeira expressão desse versículo, que em outras interpretações fala: venha a nós o vosso reino, ou então venha o teu reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, Jesus falou por diversas vezes sobre o reino de Deus. Estava ouvindo uma mensagem e o pregador citou, não deu tempo de eu conferir, mas segundo essa citação, no livro de Mateus existem 50 referências ao reino de Deus, reino dos céus e reino de Deus, que
que por vezes era usado por Jesus como sinônimos. E fica, se nós quisermos distinguir a divisão entre essas duas expressões, ficaria muito difícil para os teólogos, e há um consenso quando ele usa a expressão reino dos céus e reino de Deus, se tratar do mesmo fato. O livro de Lucas, ele registra 40 citações do reino de Deus. O livro de Marcos, 16, e o livro de João, 3. Para você ver como era um tema que Jesus gostava de ensinar. O livro de Mateus, capítulo 13, nós temos uma sequência de parábolas só acerca de valores do reino de Deus. E quando o judeu ouvia a administração de Jesus, de João Batista e dos seus discípulos acerca do reino de Deus, eles aqueciam seu coração em cima de uma esperança de um reino que viesse se materializar nos dias deles, dias de escravidão, dias em que Israel tinha perdido a soberania do seu país para o Império de Roma, dias em que Israel tinha que se reportar, tinha que se reportar aos governantes de Roma com parte das suas rendas, com tributos, dias em que a presença militar de um exército inimigo estava nas terras de Israel, trazendo toda hora vexame e vergonha, como um povo escravizado, um povo que estava sendo monitorado e observado todo o tempo, e que não podia romper os limites impostos a ele. Então, quando aparece João Batista no deserto e começa a pregar: arrependei-vos, crede no Evangelho, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Os judeus aqueceram a esperança da vinda de um libertador, quem sabe até de um Messias, e que viesse instaurar um reino de Deus entre eles. E engraçado, irmãos, que a mensagem de João Batista, ela se centrava nesse fato, chamava o povo para arrepender, porque o reino de Deus, aí dependemos da tradução, em algumas traduções, o reino de Deus chegou, em outras traduções, o reino de Deus está próximo. A expressão no original, ao ser traduzida para o português, traz essa lacuna, traz esse campo de dúvida. Ora, o reino de Deus está por chegar ou ele chegou? E é interessante que quando Jesus começa o seu ministério, essa referência de João Batista está no livro de Mateus capítulo 3, versículo 2. Já Jesus Cristo, a sua mensagem, o teor da sua mensagem, nós destacamos Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado ou está próximo, aqui um parênteses meu, o reino dos céus. Então Jesus também continuou a ministração de João Batista: arrependei-vos, porque grandes coisas estão para acontecer, o reino de Deus chegou, ou o reino de Deus está chegando. Aleluia. E mais intrigante, irmãos, Jesus não só pregava dessa forma, mas o livro de Mateus capítulo 10, versículo 7, não foi à toa que eu lhe disse que só Mateus registra 50 vezes a expressão reino de Deus. Jesus foi dar uma tarefa de evangelização para os seus discípulos. Ele tinha ali 12 homens, ele junta os 12 e ele dá uma missão: olha, chegou a hora de vocês evangelizar, vocês vão entrar nos vilarejos, nos povoados, e vocês vão pregar ousadamente a palavra do reino de Deus. A expressão, irmãos, era essa: vocês vão pregar a palavra do reino de Deus, e vocês vão dizer para eles que se arrependam, porque o reino de Deus chegou, ou o reino de Deus está por vir. Então, não somente João Batista pregou dessa forma, não somente Jesus pregou dessa forma, mas Jesus instruiu os seus discípulos
para evangelizar, avisando acerca da vinda do reino de Deus. Aleluia. E causa uma certa confusão até aqui você pode estar confuso e se perguntando, então o reino de Deus está próximo, porque Jesus está próximo de voltar, e então nós entraremos nos céus, que seria o reino, ou o reino de Deus já está entre nós? Intrigante, irmãos, porque ora Jesus também fala em mensagens escatológicas acerca da sua vinda, como está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 31 e 32. Antes disso ele fala sobre sinais, sobre maremotos, sobre terremotos, sobre peste, sobre fome, e ele fala, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Lucas capítulo 21, versículo 31 e 32. Aqui fica muito claro. Esse reino que Jesus está falando nesse momento não chegou. É um reino que vai vir após os sinais que vão preceder a tribulação. Então ele vai vir buscar a sua igreja, e aí sim, esse reino chegará. E irmãos, aparentemente estamos diante de uma pequena confusão. Quando falamos de reino de Deus, estamos falando do céu, apenas o céu, ou estamos falando de algo que está afeto a mim e a você hoje, ou de algo que estava afeto aos discípulos nos tempos de Jesus? E a primeira impressão que eu quero vos trazer é a ideia de aproximação, é a ideia de adensamento. Quando você vê uma neblina de longe, você está com seu carro dirigindo a estrada, e você vê lá de longe aquela neblina forte, e de repente você vai se aproximando, e aquela neblina ela vai ficando bem ralinha, e de repente ela vai se adensando, se fortalecendo, de forma que você vai se vendo envolto aquela neblina, aquela névoa, e aquilo vai se adensando, se intensificando. Então a primeira impressão que eu quero vos trazer nesse momento é Jesus dizendo: olha, o reino de Deus está vindo, está se adensando, está se intensificando. E nós precisamos distinguir que o reino de Deus, ele tem um aspecto invisível por ser espiritual. É diferente do reino material, que nós podemos pegar, ver com facilidade. E essa distinção, como introdução nessa mensagem, irmãos, objetiva nós nos situarmos na intenção de Cristo quando fala em reino de Deus, e nós identificarmos o que vem a ser esse pedido de Jesus para orarmos: venha a nós o vosso reino. Se esse pedido de Jesus no Pai Nosso, para orarmos assim, refere-se a pedirmos para Ele vir logo arrebatar a sua igreja para que possamos entrar no céu, ou se refere-se a algo presente em nosso meio. Então precisamos fazer essa introdução, subir esses degraus, para chegarmos à conclusão e entendermos melhor a profundidade dessa expressão do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Aleluia. E por não ser um reino material, nós precisamos saber que nem tudo aquilo que nós temos a oportunidade de pegar e de tocar, não é somente o que a gente pode pegar e tocar, é o que existe. Tem muita gente tola que decide no seu coração que não existe Deus porque ele não pode ver Deus. Mas tem tanta coisa, irmãos, que nós não podemos ver com nossos olhos, mas nós sabemos que existe, como o ar, como o mundo molecular, o mundo microscópio, que só se dá para ver com lentes de aumento, tantas coisas que estão longe dos nossos olhos, mas não é por estar longe que não existe. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4,
versículo 18, que nós não devemos nos atentar para as coisas que nós vemos, mas sim para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas. E as que nós vemos são temporais, são efêmeras. E eu quero vos chamar as vossas atenção acerca do reino de Deus nessa noite, que é algo que você não pode apalpar, é algo que você não pode dizer, eis aqui o reino de Deus, ou eis ali o reino de Deus. Aleluia! Mas para dar um norte e acabarmos com essa imprecisão, nós queremos citar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Jesus foi interrogado pelos fariseus acerca de quando haveria de vir o reino de Deus. Pois Jesus, como eu disse, João Batista, Jesus e os discípulos de Jesus costumavam a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí os fariseus foram até ele e foram perguntar assim: então, quando é que esse reino vai chegar? Quando é que esse reino vai vir para nós? Então Jesus fala: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aleluia! Então Jesus aqui dá uma definição que vem elucidar, irmãos, essas problemáticas de tradução. Quando nós falamos estar por vir ou já chegou, e ele dá com muita clareza que o reino de Deus chegou e estava entre eles. Aleluia! E em outra parábola ele fala o grão de mostarda, porque o reino de Deus é como um grão de mostarda, é uma semente bem pequena, que você não teria como, às vezes, nem distinguir. Se eu estivesse segurando ela aqui, a olho, nessa distância, eu não conseguiria distinguir o grão de mostarda. Mas, assim como esse grão, ao ser semeado, crescerá e brotará uma enorme, gigantesca árvore, e crescerá ramos, e pássaros virão e se abrigarão em seus galhos. Assim também será o reino de Deus. Ele começará com algo desprezível, ele começará com algo pequenino, ele começará com algo imperceptível aos olhos do homem, mas ele vai crescer, ele vai tomar grandes proporções. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, o reino de Deus era algo afeto, era algo relacionado aos dias dos discípulos. E por que ele estava se intensificando? Porque ele estava se adensando? Porque nós tínhamos também expressões de sobrenaturais de Deus na história de Israel. Israel, no Antigo Testamento, não deixava de fazer parte do reino de Deus. Era uma nação governada por Deus, e por muitos tempos nem reis tinham. Elas eram governadas por juízes, homens levantados por Deus. Mas na época de Jesus, o reino se intensifica, o reino se adensa, o reino se aproxima de uma intensidade mais forte dos homens. Por isso que ele fala: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, chegou, está se intensificando entre vós. Assim também creio eu, irmãos, como ele disse: quando virdes acontecer esses sinais, sabeis que o reino de Deus está próximo. Quando virdes acontecer os sinais que antecederão a segunda vinda de Cristo, sabeis que o reino de Deus será intensificado, o reino de Deus estará próximo. Assim também eu creio que Deus quer se manifestar de uma forma muito intensa na geração que vai anteceder a sua volta. Eu creio que é hora e é tempo de buscarmos a sua face para vivenciarmos uma intensificação desse reino em nossas vidas, em nossas igrejas. Porque é preciso a igreja se levantar com ousadia para anunciar aos povos que arrependam-se, porque este reino está próximo. Agora, primeiro, irmãos, vamos tecer pequenos comentários
acerca de como podemos fazer parte desse reino. Como podemos, quais as condições que Jesus apresentou para fazermos parte desse reino. Se você quiser conduzir a Bíblia, tem aí a oportunidade. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus traz um conceito fantástico. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Acerca da pobreza de espírito, é muito bom para clarear o exemplo do publicano e o exemplo do fariseu, que chegaram na presença de Jesus. O fariseu se enchia de valores, de conceitos e de méritos diante de Deus. E o publicano abaixava sua cabeça, que não tinha coragem nem de olhar para os céus, batia no peito e dizia: me tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E o primeiro conceito que eu destaco de Jesus para entrarmos no reino de Deus é a convicção de que não temos justiça própria, convicção que nós não temos méritos próprios, convicção de pobreza espiritual. É a convicção que nós não somos nada e sem a graça salvadora de Deus, nós estamos condenados ao inferno. É a convicção que precisamos nos desprender de qualquer conceito, de qualquer valor que nos afaste da presença de Deus. É a convicção que temos que nos desfazer do nosso eu, do nosso achismo, dos nossos preceitos e valores. É a convicção de alguém que se desprende, de alguém que está disposto a renunciar-se a si mesmo, a tomar sobre si a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Alguém que seja pobre espiritual, é alguém que aceita a advertência do Senhor, é alguém que aceita observar segundo a tua palavra para conduzir os seus pés. Não é alguém que escolhe administrar a sua vida conforme o seu próprio coração. É alguém que decide romper com o mundo, porque tudo o que há no mundo é a soberba dos olhos. É os seus olhos desejam, você contempla e você decide: eu quero. Você não tem que prestar conta com ninguém. Você não tem que prestar conta nem mesmo com sua esposa, nem mesmo com seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu irmão. Você decide o que conforme os seus olhos lhe atraiam. Você tem valores, você tem coisas que ninguém pode tocar ali. A administração da palavra vem, mas você parece que consegue esconder tesouros de impiedade dentro do coração, e aquilo é preservado. Você não pode se desprender disso. Você não é pobre espiritual, você não é carente espiritual para a salvação, você não está apto a entrar no reino dos céus. Marcos capítulo 10, versículos 15. Também, se não nos tornarmos como uma criança. Vamos ver o que Jesus fala. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aleluia. Da mesma forma que a pobreza espiritual é um homem desprovido de conceitos e de valores, uma criança que recebe o reino de Deus, recebe o evangelho do reino de Deus, ela reconhece em Deus a autoridade paterna, o governo sobre a sua vida. Eu tenho filhos, eu tenho crianças, uma de 2 anos, outra de 3 e outra de 8, 9 anos, e eles vão para onde eu vou. Quando eu chego no local, eles estão ali. Quando eu decido que eu devo sair, eles saem, e eles estão sobre o meu comando, sobre a minha administração, sobre o meu governo. Eu os sustento,
como provedor na minha casa, mas eu os educo, eu boto limites, e eles estão sujeitos a isso. Então, se alguém recebe o evangelho do reino de Deus e não cria uma dependência com o governante desse reino, com Deus que está nos céus, assim como nossos filhos são dependentes de nós para tudo, não pode entrar no reino dos céus. Aleluia. Não quero me deter, porque eu quero chegar mais à frente. Aleluia. Outro dia nós poderíamos conduzir uma mensagem só em cima desses versículos, mas não é o nosso foco nesse momento. Nós queremos dar uma visão sobre o reino de Deus e entendermos a profundidade quando Jesus nos fala: quando orardes, peça para que o reino de Deus venha. Aleluia. Por que, irmãos? Dando uma desacelerada e voltando ao princípio. Porque quantas vezes oramos o Pai Nosso e o fazemos de forma tão mecânica? E o Pai Nosso é uma oração mais do que poética, ela é uma oração doutrinária. Jesus, ele conectou cada expressão dessa, estruturou o Pai Nosso. E que já ouvi também alguém falar que só se nós tivéssemos perdido toda a Bíblia Sagrada e achássemos o Pai Nosso, nós conseguiríamos reestruturar grandes partes das doutrinas do cristianismo. Ele é um texto extremamente doutrinário e profundo. Então, quando você fala santificado seja o vosso nome, isso tem uma profundidade bíblica, como que nós tratamos aqui nas outras mensagens. E quando você fala venha a nós o vosso reino, você tem que saber que reino é esse, como eu entro nesse reino, como eu me mantenho nesse reino, e qual é o propósito desse reino, que é onde eu quero chegar na parte final dessa mensagem. Aleluia. Amém? Amém. Posso continuar? Diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos correr por conta da hora. Vamos lá. Outra parábola muito interessante, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 44 e versículo 46. A pérola de grande valor e o tesouro escondido. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que acha um tesouro escondido num campo. E ele não consegue possuir aquele tesouro. Ele não consegue possuir aquele campo. Porque os recursos que ele tem estão imobilizados em uma propriedade. E aquela propriedade impede ele de alcançar aquele tesouro. Mas ele entende que aquele tesouro é tão nobre, é algo tão valioso, que ele se desprende de toda a sua propriedade, vende com pressa, com muita pressa, e levanta aquele recurso, e adquire o campo que tinha um tesouro. Assim, Jesus falando, assemelhá-lo-ei a alguém que encontra-se com o reino de Deus. É alguém que, se entender que se trata do reino de Deus, tem que estar com uma alegria tão plena, de estar pronto para se desfazer de tudo, para poder adquirir esse reino, de tudo que venha se colocar como empecilho. Às vezes esse empecilho é de repente um pai, uma mãe que não concorda com a fé de um filho, como nós vemos muitas vezes em países muçulmanos, países de outras religiões, e eles impõem ali e botam: se você abraçar essa fé cristã, você deixará de ser o meu filho, não vou pagar mais seu plano de saúde, sua faculdade, você vai ter que ir para fora da nossa casa. E muitos jovens irmãos têm deixado tudo para trás, porque entendem e discernem o que se trata o reino de Deus, e o privilégio e a alegria que é entrar nesse reino. E por que não falar de um exemplo mais próximo? Às vezes nós temos um jovem que está enamorando-se
com alguém que não é da sua fé. E seus pais, o seu pastor, aconselha e diz: filho, você pode perder sua fé, você está entrando e enveredando por um caminho perigoso. E se aquele jovem não estiver disposto a se desprender dessa paixão, a se desprender desse relacionamento em prol do reino de Deus, ele não é apto para entrar no reino de Deus, porque também alguém que procura pérolas de valor, como um comerciante da pérola de grande valor, que vendia e trocava, de repente ele vê uma pérola de grande valor, qual nunca ele pensou ter visto na sua vida. Ele também está disposto a vender tudo para adquirir aquela pérola. Oh, irmãos, todos nós precisamos abraçar esse reino com essa alegria, como algo mais importante, como algo mais valioso, como algo mais urgente, como algo que venha tomar 100% das nossas prioridades e das nossas vidas, porque do contrário, não estaremos aptos ao reino de Deus. Aleluia. Bem-aventurados que são perseguidos em função da minha fé, Mateus capítulo 5, versículo 12, porque deles é o reino de Deus. Atos capítulo 12, versículo 22, o apóstolo Paulo fala: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. E aqui eu quero trazer uma palavra para você. Tem sido difícil alguma área da sua vida, às vezes uma provação, às vezes uma tentação. Eu quero ministrar uma palavra para você: que resista, seja firme, porque você não está lutando por algo que não tem valor, mas sim pela pérola de grande valor, pelo tesouro escondido. Trata-se do reino de Deus. E por muita tribulação nos é necessário resistirmos e perseverarmos firmes na fé. E para quem espera o tempo e as promessas de Deus, que você possa dizer essa noite: Senhor, ainda que não se cumpra, mas eu tenho o teu reino. Venha sobre mim, intensifica sobre mim o teu reino. Aleluia. Esqueça das suas promessas, esqueça dos seus planos e dos seus objetivos. Entre na presença do Senhor e comece a bendizer a santidade do nome do Senhor. Comece a almejar a manifestação do reino de Deus na sua vida e na sua igreja e na sua família. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 62: todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas, irmãos, eu quero fechar essa questão dos pré-requisitos que temos de entrarmos no reino de Deus. E agora eu quero trazer uma comparação, um detalhamento, que esse reino, ele tem um outro reino que lhe opõe, o reino de Satanás. Satanás, ele não está sobre a terra de forma desarticulada. Ele tem um governo. Em cima desse governo, ele tem leis, ele tem jurisdição, ele tem regência sobre os seus servos. E o reino de Deus, conforme vai se intensificando, ele entra em confronto, ele entra em atrito com o reino das trevas. Então, se você faz parte do reino de Deus, e você vai orar a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, você tem que ter essa consciência do confronto, do combate, do embate que vai ter entre o reino de Deus e o reino das trevas. Eu quero exemplificar-vos, eu quero citar, não ler, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Jesus fala para os seus discípulos: entram no barco, porque nós precisamos atravessar o mar da Galileia e chegar em Gadara. Nós temos vidas para libertar, nós temos pessoas que estão oprimidas por Satanás, e o reino de Deus precisa chegar.
Conforme está em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Este é o propósito da unção do Espírito Santo na vida do crente. Este era o propósito da unção do Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo ungiu Jesus, para que ele fosse apregoar a liberdade aos cativos, pôr em libertação os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a apregoar a mensagem do reino de Deus. Estava Jesus se dirigindo para o outro lado do mar da Galileia, em direção a Gadara, uma região plena de demônio, uma região povoada e regida por principados e potestades. E lembro-me eu, quando falo de potestade, quando falo de principado, que tem regência sobre regiões. Quando Daniel orou e pediu resposta, 21 dias passaram, o anjo chegou na presença de Daniel e explicou o porquê do atraso, porque o príncipe da Pérsia se fez oposição para que a resposta não chegasse até a ti. Estava Jesus propagando o reino de Deus, mirando na vida do gadareno e em tantos outros endemoniados de Gadara. Mas o reino de Deus está avançando, o reino das trevas vai fazer oposição. Então o principado de Gadara aciona o principado que estava sobre o mar e fala: tumultua essa maré, sopra os ventos sobre ele, faça o barco virar, faz alguma coisa, mas não deixa ele vir, não deixa ele entrar na minha região. E o principado ali do mar da Galileia começa a agir fortemente, e o barco começa a ser solapado por ondas e por ventos. E o pânico, porque aqueles homens eram os pescadores, habituados com a mar da Galileia, e Satanás é perito para fazer isso em nossas casas, em nossas vidas, a trazer confusões que outrora não era para trazer aquele desespero, mas tudo é potencializado. De repente um copo d'água vira uma tempestade, e o pânico entra nos corações. Isso se trata oposição, isso se trata confrontamento, isso se trata embate do reino de Satanás contra o reino de Deus. Às vezes, quando propusemos no nosso coração fazermos alguma coisa em função de Deus, vem contra nós retaliação, vem contra nós tempestade, vem contra nós ventos fortes. Então aquele principado do mar da Galileia manda avisar o principado de Gadara: não deu certo, porque ele mandou o vento parar e o mar se acalmar, e eles estão indo, e não há quem possa reter o avanço desse reino de Deus. Está chegando, prepara-te tu aí. Então o principado de Gadara começa a trazer o mais forte, o caso de possessão mais forte, o caso de possessão que ele estava ali em grilhões, e traz de cara para se confrontar com ele. E Jesus propaga a libertação, como diz em Isaías capítulo 61. Mas aconteceu um fato, irmãos, que os demônios que estavam naquele endemoniado correram para a manada de porcos e caíram no precipício. E os habitantes daquela população, daquela cidade, movido por esse principado das trevas, disseram para Jesus: você não é bem-vindo aqui, você trouxe prejuízo financeiro, você trouxe prejuízo para nossos rebanhos, volte de onde você veio. Então Jesus, sem desistir da estratégia missionária e evangelística, comissiona aquele gadareno recém-liberto e libera sobre ele uma unção poderosa para que ele possa sobreviver na sua fé de novo convertido, e diz: não,
você não vai comigo, você vai entrar em Gadara, porque eu serei contigo, e esse principado será destronado, e eu implantarei o meu reino nos teus vizinhos, nas tuas ruas, através da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O reino de Deus está em constante confronto com o reino das trevas. Mateus capítulo 12, versículo 22 e 29. Aleluia. Eu peço para vocês lerem, porque eu quero, possivelmente, vou terminar, devido à avançada hora, terminar com esse texto. Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 29. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que é que Jesus está falando aqui sobre o reino de Satanás? Que o reino de Satanás não é um reino dividido. Que o reino de Satanás é um reino estruturado. É um reino que demônio não vai desfazer o que o outro demônio fez. Tem uma estrutura, tem uma hierarquia, tem um governo. E ele não poderia estar expulsando demônios por demônios. Aleluia. Se Satanás a Satanás dividindo está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Versículo 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e então saquear a sua casa, saqueará a casa? E aqui ele traz um conceito, irmãos, para termos êxito na obra de evangelização, da libertação dos povos que estão sendo oprimidos por Satanás. Nós precisamos amarrar o valente para entrar na sua casa e poder saquear os seus bens. O valente aqui é na figura de Satanás e do seu reino. Precisamos orar e interceder e proclamar libertação para depois entrarmos com o corpo a corpo da evangelização, do testemunho, do convite. Às vezes uma pessoa no seu convívio familiar, no seu trabalho, você precisa primeiro entrar numa atitude de guerra espiritual, em oração, amarrando o reino das trevas, destruindo, porque nesse confronto, irmãos, do reino de Deus e do reino das trevas, não é as trevas que atacam o reino de Deus, é o reino de Deus que adentra, que entra no território das trevas, porque Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não resistirão contra ela. Satanás jamais vai atacar, nenhum exército jamais vai atacar com um porto. Alguém que se defende, se confia nas portas. Mas porque Jesus falou que as portas do inferno não vão resistir ao avanço da igreja, quer dizer que a igreja vitoriosa, a igreja que está em comunhão com o Espírito Santo, a igreja que está em consonância com os propósitos do reino na terra, é a igreja que está avançando nos limites do território, tomando vidas, tomando lares, adentrando, quebrando as tranqueiras de Satanás. E a Bíblia, irmão, já conceitua que o mundo inteiro jaz no maligno. A expressão jaz no maligno é como se
o mundo tivesse indolente, sem ação, sem discernimento, mas estão todos sobre o comando, sobre o domínio de Satanás. E a Bíblia diz que, Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando você se converteu a Jesus, você foi tirado desse reino das trevas e foi enxertado no reino de Deus. Quando Deus chamou a Paulo, ele fala: eu te escolhi, Paulo, para abrir os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. Então, irmãos, orar, venha a nós o vosso reino, é pedir para que o reino de Deus avance sobre as tranqueiras do inferno. É pedir para que Ele cumpra na nossa vida a sua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus está subentendido a um governo, e esse governo é dele. O nosso coração, a chave do nosso coração tem que estar na mão dele. Então, quando Jesus fala, quando você orar, você vai pedir pelo avanço do reino de Deus. E pedir pelo avanço do reino de Deus, muitas vezes, é amarrar o valente, é guerra espiritual. Irmãos, eu lembro, quando eu morava em Boa Viagem, Recife, esse feriado recente, 8 de dezembro, dia da Nossa Senhora da Conceição. É um dia, eu vou encerrar com esse exemplo. É um dia em que os católicos sobem o morro da Nossa Senhora da Conceição, lá em Recife, próximo ali à Casa Amarela, e traz sacrifícios, oferendas. Os terreiros de macumba oferecem também a Iemanjá, num sincretismo perfeito, que a Bíblia diz: não quero que vos associei aos ídolos, porque os que os católicos oferecem a Nossa Senhora da Conceição, na verdade, eles estão oferecendo a Iemanjá. Em outras palavras, o que eles oferecem aos vossos ídolos, na verdade, estão oferecendo a demônios. E, irmãos, eu lembro que nesse período, a gente sentia um peso espiritual ali em Recife, um peso, e nós temos um desses feriados que nós passamos a madrugada orando, proclamando batalha espiritual, proclamando libertação, proclamando falência da obra das trevas. E numa dessas orações, irmãos, veio sobre mim, dormindo, uma sensação de batalha espiritual, que eu não posso nem entrar em detalhes aqui, porque temos crianças, mas algo falava ao meu coração e disse: eu vou te destruir agora. Eu estive na casa do teu pastor ontem, e agora chegou a tua vez. E aquilo tomou as minhas forças, sonou a minha mente, e a sensação de que tinha uma presença maligna no quarto, eu na cama sem poder reagir, e de repente eu clamo o sangue de Jesus e consigo me levantar, e consigo batalhar e orar, e meu corpo se arrepiava, de vez em quando como se um vulto passasse, e de repente vi uma aparência de calmaria. Eu pensava que a batalha tinha terminado e começava tudo de novo. E foi batalha, não foi uma ou duas vezes, eu tive várias experiências dessa forma. E o interessante é que no outro dia, ao falar com o meu pastor, contar a experiência, o meu pastor disse: meu servo, eu tive a mesma experiência na noite anterior. Fui acordado com uma opressão maligna no meu quarto, que veio com as mesmas palavras. E é isso que acontece, é batalha espiritual. Glória a Deus. Mas uma certeza nós temos, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que Deus confia. Isaías 64, versículo 4. Mateus 28, 20, quando Jesus nos comissionou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Amém.
Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Você entendeu? Para entrar nesse reino tem um preço. Mas depois que nós entramos, precisamos abraçar como uma pérola de grande valor, como algo mais valioso da nossa vida. Glória a Deus. E precisamos nos envolver com os propósitos desse reino, orando. Venha, Senhor, o teu reino, alarga o teu reino, intensifica o teu reino, santifica o teu nome em nosso meio. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.